Olá pessoal, começando aqui então mais uma live hoje no Facebook. Falar para vocês um pouco hoje sobre composto. Esperar o pessoal aí começar a entrar, né? Lembrando para todo mundo que dia 23 a gente começa a ter vamos ter um webinar com o Thiago Roden, produtor lá de São Miguel do Oeste, Rio Grande do Sul, para falar sobre resfriamento de vaca. Então, a gente da Calcooling vai estar montando esse webinar e espero todos vocês por lá para ver o que ele implementou, quais que foram as novas os desafios, o que ele conseguiu pôr de leite a mais nas vacas, o que ele conseguiu colocar de reprodução. Então vai ser muito legal, tá? Então já está entrando aí. A Adriana entrou. Fico aí aberto para as perguntas. Hoje eu estou aqui em Pinhalzinho, Santa Catarina. Visitei bastante composto, vão ser 41 fazendas. Eu creio que a gente já deve ter feito umas 20 até agora. Aqui todo no oeste catarinense. As cooperativas ligadas à Aurora. Então, a A1, a Copérdia, a Auriverde, Alfa, Itaipu. Então vamos estar aí todas as cooperativas ligadas à Aurora, rodando as fazendas aqui, as fazendas que boa parte dessas fazendas já tem composto. Estamos vendo muita coisa legal, trocando bastante ideia. E vou fazer uns vídeos com umas dicas, tem bastante coisa legal aí para mostrar para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui uma pergunta do WhatsApp para começar, e aí vocês vão me mandando perguntas aqui depois ou pelo YouTube ou aqui pelo Facebook também, tá? Então estamos aí nos dois. A primeira pergunta aqui é sobre a profundidade do revolvimento da cama, tá? Se eu devo revolver a cama mais em cima, porque o produtor teve algumas informações de que a gente tem que trabalhar a cama só na superfície, ou que eu devo trabalhar essa cama mais na profundidade. Então eu queria dizer para vocês, pessoal, é o seguinte, a gente sempre tem o costume de pensar em duas dimensões, né? Então a gente pensa em metragem por vaca de cama. Então você pega assim uma cama, eu falo sempre, precisa de 12 metros quadrados de cama. Isso daí também varia, essa metragem de cama também varia conforme a produção. Então conforme você tem uma produção maior, você precisa de mais cama. Bom, o que acontece? Que se você tem uma cama que ela é mais rasa, você tem um volume menor de cama total. Então se eu pego lá e tenho uma cama que tem 40 centímetros de profundidade e tenho 12 metros quadrados, então eu tenho 12 vezes 0,4. Eu tenho 4,8 metros cúbicos de cama para aquela vaca. Se eu tenho 50 centímetros, eu tenho 12 vezes 0,5. Eu tenho 6 metros cúbicos de cama por vaca. O que isso daí quer dizer? Quer dizer que se você tem uma cama um pouco mais profunda, você vai ter uma cubagem maior de cama por vaca. Bom, legal. Mas se eu trabalho essa cama numa profundidade muito baixa, eu só estou compostando a superfície. Então, se eu trabalho essa cama com uma profundidade de 20 centímetros,
quer dizer que eu estou fazendo 0,2, quer dizer 20 centímetros, né? Então 0,2 metros vezes os 12 metros quadrados. Eu só estou trabalhando 2,4 metros cúbicos de cama. Agora, se eu vou para uma profundidade de 40 centímetros, o que acontece? Eu tenho uma cubagem muito maior, eu tenho 0,4 vezes 12, 4,8 metros cúbicos. E aí, o que isso daí está fazendo? Quer dizer que eu estou colocando mais cama para aquela vaca. E eu estou fazendo compostagem no volume maior de cama, eu vou produzir mais calor, e produzindo mais calor eu vou conseguir evaporar melhor aquela água que a vaca colocou com o dejeto dela em cima. Então, as camas devem ter por volta de 50 centímetros de profundidade e a gente deve trabalhar a cama o mais profundo possível, tá? O mais profundo possível, que você não pegue a terra embaixo, tá? Então, assim, se você tiver um escarificador, por exemplo, e ele consegue ir bem profundo, e ele pode tocar a cama embaixo, né? A terra embaixo, você vai estar misturando essa terra com a cama. Misturando essa terra com a cama, você vai formar o quê? Você vai formar adobe. Você vai formar um monte de torrão que é higroscópico. Então, quando eu tenho 50 centímetros de cama, eu trabalho até 40 de profundidade. Eu deixo os últimos 10 centímetros, tá? 5 dedos vamos falar de zona de segurança, para evitar que o escarificador traga terra lá de dentro. Então, assim, focar muito nisso daí, tá? A profundidade da cama também é importante, porque a gente tem que pensar em 3 dimensões, tem que pensar em volume. Então, eu estou vendo aqui que vários amigos já entraram, né? O Gerson, um abraço lá para ele, lá em Itapeva. Não sei como que está aí o tempo, eu estou aqui em Santa Catarina. O Thiago também, Thiago Roden, Ana Cristina, Afonso, Adriana, as duas Adrianas. Então, boa noite aí a todos, pessoal. Fico aí aberto às perguntas, se vocês quiserem mandar por aqui, tá? E lembrando todo mundo que agora temos um canal no YouTube. Se vocês quiserem participar, sempre estamos fazendo vídeo novo, com informação muito legal, feita em fazendas realmente que produzem, falando das melhorias que você pode fazer, dando dicas, né, mostrando o composto no dia a dia, com os desafios normais da fazenda. Tá? O André também entrou, Mauro Pereira. Boa noite a todos. Vou pegar mais uma pergunta do WhatsApp aqui. Tá? Tá. Outra pergunta aqui, pessoal. A pergunta se refere àquela área que você tem a transição da cama para o corredor. E aqui o produtor está falando que você tem vamos falar, uma área muito úmida, tá? Uma área muito úmida nessa transição. Então, que essa área úmida na transição sempre fica ruim, que ele não consegue trabalhar isso e que tipo, ele tem medo que as vacas deitem ali e tal, e que vacas fiquem sujas. Então, assim, é um ponto que ele está preocupado. Então, vamos pensar assim, ó. A faixa de transição
entre a cama do composto e o corredor de alimentação, por que ali você tem mais umidade? Porque o casco saiu da vaca do concreto, onde vai ter esterco, urina, né? E vai para a cama. Nessa cama aí, você acaba tendo, ou nessa parte, você então acaba tendo um acúmulo maior de umidade. Quando você tem um acúmulo maior de umidade aí, claro que você tem que tentar trabalhar melhor essa faixa. Como que a gente faz para não ter tanto esse problema? Então, tem alguns pontos que são pontos voltados para o desenho do barracão e não para o manejo. Primeiro ponto é você ter várias entradas para a cama. Então, geralmente você vai ter os painéis, né, as paredes onde tem os bebedouros, e tem alguns lugares que você tem esses painéis muito fechados, né, poucas passagens. Aí você acaba acumulando todo o esterco que sai do pé da vaca naquela passagem, e a cama fica muito úmida ali. Então é interessante você ter mais passagens. Isso daí é um ponto importante do desenho da cama, do desenho do composto geral, né? Agora tem outro ponto. Outro ponto é, você tem que trabalhar melhor essa área, porque realmente ela sempre vai ser mais úmida, né? A vaca, onde a vaca limpa o pé para entrar no composto. Então ali sempre vai ser mais úmido. Como que eu faço ali para ter uma boa área? Primeiro é compostar a cama até o mais perto possível da mureta. E isso daí também me lembra uma coisa, tem muita fazenda que os pilares estão bem nessa transição. E se você coloca o pilar bem nessa transição e você não enche, não faz uma viga baldrame ali, você acaba batendo, né, o escarificador nos dentes formados pela sapata do pilar. Então isso daí não é legal. Então, sempre que você tiver que pôr o pilar ali, porque construtivamente você vai ter que, por exemplo, um barracão de pista central, onde você tem que colocar o pilar nesse ponto, você fechar numa viga baldrame ali, para você ter uma viga lisa, que o escarificador possa vir, uma enxada rotativa possa vir passando e não bater em nada. Então trabalhar ali, conseguir chegar o mais perto dessa faixa de transição possível. Depois, ventilação, né? Ventilador ajuda muito a secar a cama, principalmente na superfície. Se você não tiver vento ali, né, se você tiver com pouco vento, você vai ter uma cama mais úmida. Se você também fizer uma reposição maior nessa passagem, vocês vão ter uma cama também de melhor qualidade. Então sempre focar nisso, tá, pessoal? Sempre focar nesses dois, que é onde vocês vão ter o maior diferencial. O Afonso voltando a fazer uma pergunta aqui. Adriano, a cama de capim-elefante picado pode ser utilizada sem problema? Né? Afonso, eu diria o seguinte, que existem assim materiais que são muito bons para cama e outros materiais que não são tão bons. O que é um bom material para cama? Então, um bom material para cama é aquele que tem carbono disponível. Então, você consegue, a bactéria vai ter carbono disponível para degradar. É aquele que consegue absorver muita água, né? Então ele consegue funcionar como uma esponja. Ele consegue ser resiliente, quer dizer, você aperta ele e ele volta para o mesmo lugar. E isso daí não é uma coisa tão simples assim, tá? Não é tão simples porque não são tantos materiais que apresentam todos esse conjunto. Fora isso, preço também é importante, né? Então você conseguir obter esse material por um preço adequado. Então eu diria assim que o padrão ouro de material é pó de serra e maravalho. Por quê? Tem o carbono disponível, né? O pó de serra tem um alto poder de absorção de água e a maravalha tem um alto poder de resiliência, quer dizer, de não compactar.
E eu diria que a melhor cama são esses dois materiais misturados. Por quê? Pode ser absorve a água e a Maravalha está no meio, não deixando compactar. E uma vez que você não deixa a cama compactar, você permite que tenha ar entre as partículas. Quando tem ar entre as partículas, você tem uma compostagem melhor. Lembrando, a compostagem é um processo aeróbico. Então, você tem que ter ar na cama. Você compactou demais, você tirou o ar. Então, você tem que ter esse colchão, né, fofo. Você tem que ter ar ali. Depois, outros materiais muito interessantes. Casca de café, muito interessante. Você tem uma casca de café que ela tem um carbono muito disponível. Então, ela produz calor muito rápido. Só que ela baixa muito rápido. Né? Vamos falar, ela é muito tenra, então ela degrada muito rápido e perde volume. Então você tem que ter uma reposição no volume alto até que ela ganhe densidade. Toda cama, depois que ganhou densidade, ela tem mais ou menos o mesmo aspecto. Mas eu poderia dar as mesmas características da casca de café para a casca de amendoim. Então as duas são muito boas. Gosto de misturar elas muito com pó de serra, funciona muito bem. Depois você tem a casca de arroz, que tem um sério problema, que é a sílica. A sílica funciona como verniz em cima da partícula, então ela não consegue absorver água bem, ela drena, e a gente não quer que a cama drene, a gente quer que a cama absorva a água e funcione como uma esponja. Né? Então assim, a casca de arroz ela não é uma cama boa. Eu uso um pouco para evitar a compactação, porque ela tem alta resiliência. Então, quando você trabalha com cama com pó de serra, se eu colocar até 30% de casca de arroz, não tem problema nenhum. Agora, os capins. Muita gente me pergunta os capins, que é de fato a sua pergunta. Primeiro, a gente precisaria fazer pó desse capim-elefante, ou qualquer capim, tá? Então você precisaria cortar ele num tamanho muito pequeno. Quão pequeno? Por volta de 5 milímetros. Para que isso aconteça, para que você tenha uma máquina que consiga produzir esse pó de capim nesse volume, é muito difícil. Mesmo as picadeiras, as melhores picadeiras de feno, né, não conseguem cortar tão fino assim. Então a gente precisaria afinar demais, né? Processar muito esse capim. Quando você coloca o custo de coletar esse capim, de processar ele nesse volume todo que precisa e voltar ele para a cama, eu não acho viável fazer isso daí. Tá? Então, tecnicamente pode usar? Pode. Agora, economicamente, o que você vai gastar de diesel, o que você vai gastar de tempo, de hora homem para fazer isso daí, não compensa. Então, assim, a não ser que você já tenha todo o equipamento, trabalhe com alguma coisa que realmente você sabe coletar e tenha tudo isso na mão, eu não indico. Eu prefiro pagar para ter um pó de serra, uma Maravalha, uma casca de café, uma casca de amendoim de boa qualidade na minha fazenda. É claro que existem diferenças regionais, mas o que eu estou vendo é que o mercado está se adequando a isso. Então, cada vez mais você vê gente que está montando empresas focadas em produzir Maravalha ou pó de serra para as fazendas de composto. Isso é muito bom, né? Quero que a oferta aumente, porque basicamente a gente vai usar de 2 a 4 metros cúbicos por vaca por ano de cama. Então a gente tem que repor isso daí. Quanto mais gente tiver mais espalhada essas indústrias, mais a gente vai poder difundir o composto, que é a nossa intenção de levar essa tecnologia para todo mundo e sempre estar colocando informação. Né? Então, pessoal, só para lembrar disso daí mesmo, é por isso que a gente está aqui, para levar a informação para todos vocês, e eu peço para vocês sempre compartilharem essas lives, os posts, tudo com os amigos, porque eu conheço muita gente que está fazendo composto errado, manejando errado. Né? Eu tenho visitado muitas fazendas e eu vejo
que ainda existem muitos erros e muita falta de conhecimento sobre a tecnologia. Então, isso daqui o composto é uma tecnologia maravilhosa e por ter dado o pontapé inicial nisso daqui tudo, eu me coloco na obrigação de levar essa informação de qualidade para vocês, tá? Tem uma outra pergunta do André. Rotativa tem um bom desempenho para manter a cama seca? Ouvi falar que a evaporação da umidade da cama tem dificuldade para sair, é verdade? Não, André. A rotativa funciona muito bem, né? Então, existem rotativas no mercado que funcionam muito bem, que são robustas e que você consegue ter uma cama de excelente qualidade. Então, quando a gente não tinha rotativas voltadas para o composto, a gente tinha uma certa dificuldade com elas, porque elas não se aprofundavam muito na cama, elas trabalhavam muito superficial. E quando você tentava afundar elas quebravam, porque elas eram rotativas construídas para fazer horta, né? Não para trabalhar numa cama de composto. Por que a gente usa rotativa? Rotativa serve principalmente para quebrar os torrões da superfície da cama, e quando você quebra esse torrão, você expõe as partículas. Então é muito interessante isso daí, porque você está expondo as partículas e está ajudando a cama a secar mais, né? E ela incorpora muito ar. Só que tem o outro lado da enxada rotativa. Existem enxadas rotativas no mercado que, por ter muita velocidade e lâminas muito afiadas, elas acabam quebrando demais a partícula. Então, por exemplo, você entra numa cama de maravalha, que você quer partículas um pouco maiores, bem aeradas, tudo, e você começa a passar todo dia, você vai afinando tanto as partículas, você vai picando tudo, tanto que no final sobra pó. E você não quer só pó, você quer a mistura de tudo. Então eu digo assim, é interessante você buscar no mercado enxadas rotativas que tenham facas menos afiadas. Existem rotativas que não tem fio nenhum na faca, né? Então ela funciona mais como uma borda cega batendo a cama e não quebrando a partícula, e que trabalham com alto torque, né? Muito torque e baixa velocidade. Então ela consegue virar a cama, mas ela não está batendo tão rápido que esteja desintegrando a partícula. Isso é a intenção. Então, assim, tem equipamentos bons no mercado, o pessoal tem evoluído bastante, feito rotativas que têm durado, né? Geralmente tem combinado elas com escarificador, então você já tem o pé de pato ali para mexer a cama, que é muito interessante. E outro ponto interessante que eu deixo aqui, uma dica para quem trabalha com rotativa. Rotativa não tem diferencial. Então, se você começa a fazer a curva com a rotativa, você está colocando muita pressão num mancal só. Porque o lado de fora vai estar andando uma velocidade diferente do lado de dentro, né? Igual se o carro não tivesse diferencial, né? Então aí você começa a forçar muito o mancal e ali você vai quebrando o mancal, desalinhando, e aí que começa a dar problemas. Então, como que a gente trabalha com rotativa? Entra com a rotativa reto, dá um tiro reto no barracão, levanta no hidráulico, vira ela e volta num tiro reto. Levanta no hidráulico, vira, tiro reto. Então, sempre trabalhar com ela reta, sempre fazer curva, tá? Já o escarificador não. O escarificador é interessante fazer curva. Por quê? Se você trabalhar com o escarificador sempre reto, você vai formar, onde ele passa, um vale e na parte de cima um monte. No vale, se estiver sempre passando no mesmo lugar, você acaba acumulando umidade ali. E quando você acumular umidade ali, com o tempo você começa a ver claramente tudo fatiado, né? Então, cama seca, cama úmida, cama seca, cama úmida. O barracão inteiro assim. Então, o escarificador é bom que você trabalhe ele em 8 ou vá fazendo uma curva fechando. Então, você vai fechando a curva ou faz como se fosse um 8 em volta da cama,
Para quê? Para você cruzar essas linhas, né? E aí você ter uma cama muito mais homogênea. Então é um ponto muito importante, né? Mais uma pergunta aqui. Do Tony, mandar um abraço para ele lá. Acho que hoje você estava lá no áudio, ontem, né? Mas a pergunta do Tony é o seguinte: boa noite, Adriano. Qual a altura do limitador das vacas? Cabo que deixa a vaca que não deixa a vaca entrar no coxo, né? Se for feito o limitador só de cano galvanizado. Então vamos lá. O que é esse limitador? Na linha de coxo, a gente, se você não puser nenhum tubo, nenhum fio na frente da vaca, ela vai sair do composto, ela vai lá, ela vai pôr a mão em cima da comida, a vaca vai fazer o que quer, né? Então a gente tem que conter a vaca. Como que a gente contém a vaca? Com um cano na frente dela ou uma cordoalha, né? Uma cordoalha de cabo esticada na frente dela. Mas tem uma ciência para fazer isso. A ciência para fazer isso daí é você colocar esse limitador a 1,20 m até 1,25 m da altura do casco da vaca. Então assim, 1,20 m para vacas altas, eu vou falar vacas medianas, 1,25 m para vacas altas, aí eu estou falando de vaca holandesa grande, né? Vaca girolando 1,20 m, Jersey dá para trabalhar com 1,15 m. Isso a altura do casco da vaca até a barra do limitador, né? Então ali na linha de canzil. E depois tem outro ponto importante, que esta barra deve estar à frente da mureta que a gente faz ali para segurar a comida. Então ela deve estar 20 centímetros à frente da mureta. Por quê? Senão ela acaba machucando o pescoço da vaca, tá? Ela acaba machucando o pescoço da vaca e com isso a gente começa a ver ali no pescoço da vaca aquelas feridas, a perda de pelo, né? E depois forma um calo ali. E isso não é legal, porque a gente está machucando nossa vaca e ela está comendo menos, porque ninguém quer comer numa posição ruim e machucando. Então pensa se você tem algum problema para comer, se isso daí não te atrapalha. Uma mesa mais bamba, né? Um garfo ruim, um prato ruim, um prato desequilibrado em cima da mesa, do mesmo jeito que a vaca vai estar ali com esse machucar no pescoço incomodando ela. Então se você leva a barra um pouco à frente, a vaca ela consegue inclinar a cabeça dela sem encostar no cano. E com isso daí ela fica mais confortável. Uma coisa importante, dá para usar cordoalha? Dá, funciona a cordoalha. Então geralmente a gente pega uma cordoalha, encapa ela com uma mangueira, né, dessas mangueiras pretas, um PVC, e usa ali porque o PVC é menos abrasivo do que a cordoalha. Mas se você puder fazer de cano de galvanizado, você vai ter alguma coisa que dura muito mais tempo e que dá rigidez à barra, entendeu? Porque ela distribui mais. Quando você põe a cordoalha, ela está fixada só nas pontas. Então, com todas as vacas comendo ali, ela vai acabar jogando para frente, né? Vai acabar entortando essa cordoalha, esticando até uma hora que ela fica bamba e você tem que esticar ela novamente. Então, tenta focar em colocar um cano ali, que você vai gastar um pouquinho mais no começo, mas vai ser melhor para suas vacas e vai te dar menos trabalho. Foca eu muito nos projetos, construir bem feito uma vez para ter pouca manutenção. Se você tem manutenção constante, retrabalho constante, você perde o foco nas coisas que são mais importantes da fazenda, né? No composto, trabalhar bem cama, vento, resfriar a vaca, o manejo de lotes, limpeza de bebedor, essas coisas importantes. E não ficar toda hora correndo atrás de consertar alguma coisa que a vaca quebrou,
Então, focar em fazer bem feito da primeira vez para ter um bom desempenho. Eu digo assim, às vezes a gente começa a pegar muito detalhezinho e falar de detalhezinho, e às vezes eu vou numa fazenda e falo dos detalhes durante uma consultoria, a pessoa fala, Adriano, mas eu tinha 25, agora eu estou com 35 litros. Melhorou demais. É óbvio que melhorou demais. Acho que eu posso contar 2 fazendas que não tiveram melhora com composto e 300 que tiveram melhora com composto. E melhoras muito expressivas. Mas, quando você começa a chegar em médias mais altas, todo detalhezinho faz a diferença. Então, muita fazenda saiu de 22 e foi para 30 litros, e foi fantástico para a fazenda, mas se melhorar alguns detalhes, põe mais 2 litros nas vacas. E aí, as fazendas de 35, mais detalhes ainda. Porque para você chegar em 40 de média, você tem que trabalhar muito, né? Focar muito em resolver ou ter esse bom manejo, o manejo quase que, não individual, mas focar muito na diferença entre as vacas para chegar nessas médias. Eu vou dizer para vocês, média de 40 litros, pessoal, é uma coisa que faz ter um impacto gigantesco na fazenda, e muita gente que achava que era inalcançável, hoje está encostando essas médias. Então hoje o trabalho muito como eu alcanço essas médias e mantenho elas durante o ano, porque aí vem a parte de resfriamento. Estou falando de resfriamento, lembrando para vocês, dia 23 a gente tem um webinar com o Thiago Roden. O Thiago vai falar o que ele aprendeu de resfriamento e como que isso daí impactou na fazenda dele, né? Tem mais uma pergunta do Giovanni Koch. Em túnel de vento, que é a altura ideal da cama até a lona do teto e a velocidade de vento por metros por segundo? Bom, então os túneis de vento são sistemas fechados, onde eu tenho exaustor de um lado e placa do outro, né? Então os exaustores puxam o ar por dentro do barracão e as placas evaporativas têm como função evaporar a água com a passagem do ar, abaixar a temperatura do barracão e com isso manter o barracão climatizado e funcionando bem para as vacas. A questão desses barracões é que quanto menor o volume interno desse barracão, mais eficiente é o fluxo de ar. Só que tem outro ponto, que é o dia a dia, vamos falar a manutenção geral do sistema. Então, você tem que entrar lá com o caminhão para repor cama, você tem que entrar com o trator, né? Depois você vai limpar esse barracão, você vai ter que entrar com uma pá carregadeira. Então, existem todos esses pontos normais da manutenção que você tem que levar em consideração. Então, eu digo assim, foque muito em fazer um barracão com uma altura que você consiga trabalhar, um túnel de vento que você consiga trabalhar. Hoje eu faço com 4,5 metros, porque eu consigo entrar com uma pá carregadeira e um caminhão lá dentro. E uma coisa que importa muito mais do que a altura do forro até a cama é a altura da defletora. A defletora são cortinas que a gente tem transversal ao barracão que servem para forçar o ar em cima da vaca. Então o ar está passando o barracão e eu forço ele em cima da vaca. Bom, essas defletoras mandam muito mais do que a altura do barracão. Então quanto mais baixo eu conseguir colocar a defletora, mais eu acelero o vento em cima da cama. Então, o que a gente geralmente tem nos barracões de compost em túnel de vento é que a gente coloca numa altura tal que o trator passa raspando. E quando eu falo aqui trator, é trator sem capota. Não adianta você entrar com um trator de 100 HPs, que tem quase 3 metros de altura para mexer a cama. Não, são tratores pequenos, sem capota. E ele raspa a cabeça do tratorista, tá? Então, o mais baixo possível.
Quanto à velocidade de vento, hoje eu tenho trabalhado com 3,5 metros, 4 metros por segundo, até 4,5 metros por segundo. Colocar velocidade de vento é muito importante. E aí a gente tem que atentar que existe uma correlação entre a placa evaporativa e a quantidade de exaustor. Então não adianta eu colocar muito exaustor e pouca placa. Por quê? Vai ser igual um carro que está com filtro de ar entupido. Você acelera e não dá desempenho. Não dá desempenho por quê? Porque não está respirando bem. Então, você tem que ter essa relação. Então, as empresas que instalam equipamentos têm que dizer quanto que é a vazão da placa, quanto que é a vazão do exaustor e acertar isso. E garantir essa velocidade. Tá? Então, basicamente, se você colocar por volta de 4 metros por segundo, você consegue ter uma cama muito melhor. Atentando o seguinte, pessoal, esses sistemas são sistemas para fazendas extremamente profissionais, com boa gestão, eles são focados, eles são viáveis para uma quantidade maior de vaca, para, eu diria, 150 vacas. Antes disso, eles não são interessantes e eu digo muito que eles são interessantes para lugares onde você tem um comportamento de clima muito adiabático. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que é um lugar que, quando a temperatura está alta, a umidade está baixa. Se choveu, a umidade sobe e a temperatura cai. Parou de chover, inverte novamente. Então, esses lugares, esses sistemas fechados funcionam muito bem. Agora, não dá para você, assim, você tem que analisar o clima de cada região antes de dizer qual que vai funcionar. E lembrando, pessoal, você precisa de redundância de energia, então você precisa de um gerador, né? Você precisa de uma construção muito adequada, onde você não tenha frestas, não tenha entradas de ar que não sejam pela placa evaporativa. Você tem um monte de coisas nesse sistema que fazem com que esse sistema seja mais aplicável para fazendas com características extremamente profissionais. E não é também a solução da lavoura, porque você pode resfriar as vacas de maneira direta, que a gente chama com aspersores e ventiladores, e ter um ótimo resultado. Tá? Então, assim, para cada local, uma solução, para cada tamanho, uma solução, e o bom técnico é aquele que consegue pegar tudo isso. Né, consegue ter bom senso dentro da sua fazenda. Técnicas tem um monte e todas elas têm alguma aplicabilidade, mas o bom técnico é aquele que consegue falar, não, a técnica para a sua fazenda é isso daqui. Tá? Vamos lá, outra pergunta do Eutônio. Na sala de resfriamento tem necessidade de colocar lona na lateral? Então a questão quando nós fazemos salas de espera, salas de resfriamento que servem para abaixar a temperatura da vaca, a gente foca muito em garantir que o vento produzido pelos ventiladores não sofra interferência dos ventos externos. Por quê? Se você tem um ventilador aqui, tá? Ventilador aqui, ele está soprando o ar para cá. Vamos dizer que nesse ponto aqui você quer que ele chegue com 3,5 metros por segundo. Só que aí você tem um outro vento que está aqui, transversal a ele. A componente que chega aqui nunca vai chegar nos 3,5 metros por segundo. E se você for ver os mapas de vento no Brasil inteiro, né? Você vê que a gente não tem ventos constantes sempre da mesma posição, principalmente no verão, né? Como país tropical, a gente acaba tendo massas de chuva que formam um microclima que você começa a ter ventos vindo de vários lugares. Então, assim, é claro que se você pegar mais no sul do Rio Grande do Sul ou na costa do Nordeste, você tem ventos um pouco mais alinhados, mas na grande maioria do país, não. Quanto mais central,
você não tem uma direção predominante de vento. Então, assim, focar em restringir o vento natural para que o vento mecânico dos ventiladores funcione. E isso daí é importante nas salas de resfriamento, nas linhas de coxo para resfriamento. Por quê? Porque você precisa de um processo homogêneo de resfriamento. Você precisa todo dia resfriar as vacas com qualidade durante todos os resfriamentos, para você garantir que você tenha o mesmo desempenho inverno-verão, né? Outra pergunta do Maurício: qual a altura do bico para a aspersão do compost? Eu estou aqui, então, estou pensando que o Maurício está se referindo ao bico em linha de coxo. Bom, aí falando em bico em linha de coxo, eu diria que o bico que está na frente da vaca, ele pode variar de 1,60 m até 1,80 m. E o que vai variar isso daí, que vai fazer variar, é o ângulo que ele vai incidir e vai pegar nas costas da vaca. Então você vai jogar água da cernelha da vaca até o lombo dela, até o mais possível que você conseguir para ela, garantindo que as laterais das vacas, quer dizer, o rebordo costal, as costelas dela, estejam molhadas também. Então é muito interessante que você posicione o bico. Tem muita coisa que assim, você, depois do sistema funcionando, você ajusta. Então, quando eu faço minhas consultorias, depois de feito o projeto, instalado o sistema, eu volto para ver se está funcionando tudo ok, olhar se está molhando as vacas de forma adequada, se o vento está adequado, aí muda incidência de ventilador, muda pressão de bico, pressão na linha dos aspersores, inclinação de bico, e coloca os termômetros intravaginais para fazer realmente uma customização do resfriamento. Então esse é o nosso trabalho na Calculi, né, na minha empresa de resfriamento de vaca. Então a minha sociedade com Israel Flemmenbaum, Dr. Israel Flemmenbaum, assim, que é a sumidade em resfriamento de vaca no mundo, tem essa função, né? Você garantir que as vacas estejam sendo resfriadas da maneira correta e que estejam atingindo a performance que é almejada, que basicamente é você ter uma produção estável durante todo o ano, sem ter as variações entre inverno e verão, reprodução estável, saúde estável da vaca e com isso colocar mais dinheiro no bolso do produtor, né? Outra pergunta aqui, a família Tortelli perguntando aqui, em relação ao resfriamento dos animais, quais os principais detalhes a serem observados? Bom, Gelson, o seguinte, os pontos principais durante o resfriamento são colocar a mão nos animais, ver que você tem água após o animal ser molhado. Então você vê se tem água suficiente no pelo do animal. Então, para resfriar a vaca, a gente precisa de vento na quantidade certa e no lugar certo, água na quantidade certa e no lugar certo, tempo e a vaca, obviamente. Então, a primeira coisa, vamos checar se esse animal está sendo bem molhado. Está sendo bem molhado, eu vou colocar a mão espalmada no animal. Coloquei a mão espalmada, eu preciso ver que saiu água entre os dedos. Tá? Então, eu preciso ver que quando eu aperto o animal, tem água aqui do lado, né? Então, a vaca está ensopada. Depois, eu preciso garantir que esteja chegando o vento. E para isso, eu uso o anemômetro, que é aquele aparelhinho de medir velocidade de vento. E ponho do lado da vaca e vejo se está incidindo vento sobre ela. Tá? Na verdade, 3,5 metros por segundo. E depois eu vou medir os tempos, né? Durante quanto tempo esse animal ficou aqui sendo resfriado? Menos do que 45 minutos, raramente tem impacto. Então a gente resfria entre 45 minutos e 1 hora. Né? Mas
A coisa que mais conta para a gente é a história e se está funcionando certo e aonde você precisa mexer são os termômetros intravaginais que a gente usa. Então são esses termômetros pequenininhos, tá? Ele é um chipzinho que a gente coloca no implante intravaginal, igual a gente usa para, igual se usa para IATF, né? Para protocolo. Você coloca ele lá e larga lá, tá? Você larga lá. Durante 24, 48 horas. Aí ele vai marcar a cada 5, 10 minutos a temperatura da vaca. E você vai seguindo. E aí você vê se tem um pico de temperatura no lugar, se o resfriamento está baixando a temperatura da vaca, por quanto tempo esse resfriamento está durando. E aí você vai adequando o sistema de resfriamento para ter um bom resultado. Então, essa é a Calculin, minha empresa de resfriamento, e é o que a gente faz lá, né? Garantir que as vacas estejam bem resfriadas. Uma outra pergunta aqui do Luan. Em compost, sua opinião em relação a coxo com canzil versus livre acesso sem canzil? Bom, Luan, eu, de maneira geral, não gosto de canzil. Por quê? Porque o canzil diminui a ingestão de matéria seca da vaca. Então, se você pegar a grande maioria dos trabalhos que viram isso, mostraram que o canzil limita a ingestão. As vacas comem menos com canzil. Elas não gostam de canzil. Se elas tiverem um espaço mais liberado para elas comerem, elas vão comer mais de maneira mais confortável. Isso daí é sempre verdade? Não. Em lotes que você tem mistura de primípara e multípara, isso daí não é verdade. O canzil vai fazer com que as primíparas apanhem menos e que elas consigam comer mais. Mas eu gosto nos compostos de separar primíparas de multíparas, né? Mas por que assim as pessoas gostam muito de usar canzil? Porque é muito fácil de manejar as vacas. Basicamente é por conforto dos operadores. Então eu, como veterinário, quando trabalhava com reprodução, adorava passar ultrassom, transferir embrião, aspirar a vaca em canzil. Porque você colocava todas as vacas ali, era muito rápido, quer dizer, você fazia o serviço com uma velocidade muito rápida, e para mim era confortável. Agora a questão é, a média que você tem tá bom para você? Você não quer pôr 1, 2 litros a mais? Bom, se eu quero pôr 1, 2 litros a mais, a vaca tem que comer um pouquinho mais. E esse pouquinho às vezes vai ser a diferença do canzil. Então hoje eu tenho focado nos meus desenhos em fazer projetos e que a sala depois que a vaca foi ordenhada, né, saiu da ordenha, saiu da contenção, ela tem acesso a um centro de manejo. Nesse centro de manejo, a gente vai fazer tudo o que precisa com ela. Diagnóstico de gestação, BST, protocolo, casquear, operar, o que for necessário a gente vai fazer ali, na saída da ordenha. Claro, eu vou operar um deslocamento de abomados, né? Uma vaca de vez em quando, então você pode trazer essa vaca. Mas os processos do dia a dia que a gente está fazendo assim, todo dia tem que protocolar a vaca, da BST, da vacina, tudo isso eu faço nesse centro de manejo durante o processo de ordenha. Para quê? Não atrapalhar a vaca. A vaca ela está trabalhando para você. Então não atrapalhe ela, ajude. Né? Não vamos atrapalhar a vaca, não vamos atrapalhar a vida da vaca. Então, se você puder fazer tudo ali na saída da ordenha, você vai ter um resultado muito melhor. Né? Então essa é a minha opinião, não é só minha opinião, tem trabalhos mostrando isso daí, que canzil não é, as vacas não gostam de canzil. Com exceção disso daí que eu falei, quando você tem lotes extremamente heterogêneos, onde tem vacas dominantes batendo em vacas submissas, que é o caso das primíparas e das multíparas. Tá? Depois também do Gelson, em uma escala entre todos os animais no plantel, qual os mais importantes a serem resfriados? Eu diria que é a mesma escala dos animais que devem entrar no composto.
Pessoal, qual que é a vaca mais importante da sua fazenda? É a vaca pré-parto, tá? Sem dúvida nenhuma, a vaca pré-parto é a vaca mais importante da fazenda e ela é a primeira vaca que tem que entrar no barracão. Não tire a vaca pré-parto do barracão. Se você tem um lote das vacas pré-parto e elas estão lá fora, lá no pasto, traz elas para o barracão. Porque o pré-parto faz toda a diferença, tá? Não só pré-parto, quando a gente fala todo o período de transição. Então, pré-parto, pós-parto, vaca seca. Essas daí são as princesas da fazenda. Ah, vaca seca, Adriano, é vaca seca. Porque o pré-parto não é um momento mágico em que você vira uma chave e com 21, 30 dias, o que quer que seja o número que você usa na sua fazenda, começou o pré-parto dali. O pré-parto começou a hora que você emprenha a vaca. Então, a vaca seca, os 60 dias antes do parto, também é muito importante. Você tem que cuidar dela muito bem. Então, você tem que pôr ela no composto também, resfriar ela também, né? Depois, vaca parida. Vaca pariu, ela está com algum grau de cetose, quer dizer, ela está queimando gordura para começar a lactação dela. Ela acabou de parir, ela está desidratada. Então você tem que dar suporte para esse animal começar a lactação. Suporte para ele largar bem. Pré-parto, vaca seca está preparando, né? É o atleta se preparando. Pariu, é a largada. Aí tem que dar suporte para ele conseguir terminar a corrida. Então, assim, não deixe as vacas pós-parto sem esse suporte. A vaca pós-parto pariu, ela tem que ter água por tudo quanto é lado, né? Você tem que acompanhar esse pós-parto. Então, eu gosto muito de acompanhar a temperatura no pós-parto com o termômetro, mesmo na hora da ordenha, toda ordenha de manhã, para ver se essa vaca não está tendo um processo de metrite. Ela teve retenção de placenta? Não teve? Você está medindo corpos cetônicos dela, né? As fitinhas lá de corpos cetônicos, vendo se essa vaca está entrando no processo de cetose ou não. Você está com uma dieta para a vaca pós-parto. Então, todos esses cuidados vão fazer com que as vacas pós-parto disparem e piquem bem. A hora que a vaca picou bem, que ela deu uma lactação, deu um pico bom, o resto da lactação é muito tranquilo. A maioria dos problemas, tá, com as vacas está ali nos primeiros dias de lactação. Então, foque nesse período. Trate esse período muito bem. Isso, e obviamente depois do pós-parto, vacas doentes e vacas em lactação. Adriano, por que vacas doentes? Você já pensou se você está doente, né? Você está com qualquer doença, uma gripe, e aí você fala assim, não come, não toma água. Qual que é o prognóstico? Ou como você vai se sentir? Quanto tempo você vai levar para melhorar? Então eu vejo muita fazenda que pega uma vaca que deu uma mastite e tira do lote 1, dieta de alta densidade energética, e joga no pior lote, com a pior comida. Às vezes no pior lugar. Tira do barracão, põe ela debaixo do sol. Aí a vaca tem uma infecção. Aí ela para de comer o que ela estava comendo, né? Ela tem um aporte menor de energia, de proteína. Ela tem o estresse térmico em cima dela. Ela tem um ambiente desafiador, às vezes vai carrapatear, vai ter lama, e aí você quer que a vaca melhore. Não é assim que funciona, pessoal. A vaca, na verdade, tudo que a gente dá de medicamento é para dar suporte para a vaca melhorar. Mas a vaca melhora por ela mesma, né? A vaca melhora por ela mesma. Então, assim, a gente tem que dar suporte para o sistema imune dela trabalhar. E se você tira esses benefícios da vaca, né? Todo esse suporte que você está dando, você vai levar mais tempo para curar essa vaca, ou, pior ainda, você vai perder essa vaca, né? Então, assim, focar nas vacas doentes e você dar um melhor suporte possível para ela e manter o que ela está acostumada ali, né?
isso daí vale tanto para resfriamento quanto para a entrada das vacas no composto. Do Frederico Garcia Lima. Boa noite. Quantos por cento dos lotes eu uso o termômetro intravaginal para avaliar a eficiência do resfriamento? Basicamente, se você colocar em 10%, até um pouquinho menos das vacas, você vai conseguir um bom resultado. Tá? Então, pessoal, esses termômetros são o quê? São esses chipzinhos que medem temperatura e eles armazenam as informações e a gente coloca eles nos implantes intravaginais, coloca na vaca e deixa lá por 24, 48 horas. Nessa amostragem, você vai ter algumas vacas que são termorresistentes, que a gente chama, que são vacas que esquentam muito pouco. Tem vacas que são termossensíveis, né? Com isso daí, você tem que olhar, na verdade, a média dos animais, como a maioria dos animais se comporta. Então, se você colocar 10% dos animais, vai funcionar legal, né? Você vai conseguir um bom resultado. Então, lembrando mais aqui, hoje teve bastante pergunta de resfriamento. A Calcule é a minha empresa focada em resfriamento. Vocês podem entrar em contato com a gente, com a Calcule, para falar sobre resfriamento. E lembrando que dia 23 a gente tem essa live aí com esse webinar com o Thiago Roden. Eu vou mandar o convite para todo mundo, tá? Quando o convite estiver aqui pronto, tal. Hoje à noite eu já mando o convite para vocês. Esse daí é um webinar mesmo, então vamos apresentar alguns slides. Vocês têm que se inscrever lá. Então quem recebeu o convite aí e quiser passar para outras pessoas também fica à vontade, mas tem que se inscrever antes, tá? Tem que colocar os dados lá, porque vai vir um link para você entrar lá no webinar e assistir, tá? E aí vocês podem escrever as perguntas também, e eu e o Thiago vamos estar falando sobre qual que foi o impacto do resfriamento na fazenda dele. Ele é um pequeno produtor do Rio Grande do Sul, que está fazendo um trabalho excelente, vacas muito boas, e que viu que o resfriamento era a saída para a fazenda, foi atrás de informação, fez o curso com a gente, com isso daí obteve resultados excelentes, né? O Afonso, só para terminar então aqui, pessoal, só responder uma pergunta aqui do Afonso, novamente da barra limitadora. Então, para vaca grande 1,25, para vaca média 1,20, para vaca pequena 1,15, tá? Então, vaca holandesa bem grande, vaca holandesa e girolando média e vaca Jersey. Isso daí medido da altura do casco da vaca, tá? Do piso da vaca. E por último aqui, antes que caia aqui a live do Facebook, que a altura certa da cama, qual a altura certa da altura da cama do Compost Barn, pelo Rafael Carvalho aqui. Eu inicio a cama com 50 centímetros. Antigamente eu começava a cama até mais baixa e ia agregando cama e aumentando o volume. E aí, com a experiência, eu falei, não, isso daí não é necessário. Então, hoje eu encho a cama com 50 centímetros, trabalho ela com 50 centímetros, 40 centímetros no escarificador para não pegar terra lá embaixo. Vou colocando cama conforme vai abaixando. Tentar responder uma última aqui do André. Por que vaca de alta produção tem dificuldade de emprenhar? É fator genético que influencia? Não, André. Não é fator genético. Vaca de alta produção não tem problema para emprenhar. O problema da vaca de alta produção é que ela produz muito calor. Se você resfriar ela bem, você consegue emprenhar ela muito bem. Tá? Então a gente tem resultados fantásticos de reprodução durante o verão com vacas de alta produção. Só que você tem que resfriar. Então, reprodução e produção não tem nada a ver. Um não diminui o outro. Só que alta produção gera alto estresse térmico. Se você não resfria a vaca,
o alto estresse térmico vai acabar diminuindo sua taxa de concepção. As vacas vão ter ócitos de péssima qualidade, dificuldade na ovulação, atraso na ovulação, ambiente uterino ruim, perda embrionária, e com isso daí você vai ter uma reprodução muito ruim, tá? Então, pessoal, lembrando também, quinta-feira, às 8 horas, a gente tem uma outra live falando mais da ideia do compost, de como que a gente tem que pensar o compost na fazenda. Vamos falar do porquê ter informação de qualidade, porquê tomar boas decisões. Vamos falar assim, muito mais do compost de maneira estratégica, tá bom? Eu deixo um abraço aí para vocês, bom descanso, um abraço aí a todos e quinta-feira tamo junto mais uma vez. Um abração, pessoal, tchau, tchau.